E nesse vídeo vou compartilhar com você a melhor estratégia para você estudar por questões. Para começar, por que tanta gente fala sobre estudar por questões? Eu costumo dizer que questões têm um benefício duplo. Primeiro, você antecipa futuras questões de prova. Porque, como você sabe, as bancas reutilizam questões umas das outras. Às vezes a própria banca reutiliza uma questão que ela já usou, ela muda um pouquinho, então isso já é um baita de um benefício. E o segundo aspecto, talvez o mais importante, é que quando você estuda por questões, você está estudando de uma forma ativa. Porque a questão desafia você, faz com que você pense, você tente recuperar a informação que está no seu cérebro para tentar acertar qual que é a opção correta. E a verdade é que questões não têm contraindicação, você vai poder fazer aí à vontade. Bom dia para vocês. Vamos falar de um conteúdo que tem a cara que pode aparecer na nossa prova do Banco do Brasil, tá? Então, conteúdo que tem toda a cara ali de que vai aparecer no Banco do Brasil. E esse conteúdo é o nosso conteúdo do ASG, o ISD, tá? Então tá aqui essa informação. E aí, o que foi que eu fiz? Eu tirei o conteúdo do ASG, e aí o conteúdo desse G que tem para vocês deixa eu me lembrar agora, é ASG, financiamento e pessoa jurídica. E na verdade esse conteúdo é basicamente a compreensão de como o Banco do Brasil entende o conteúdo de ASG, então como é que ele faz para entender esse conteúdo de ASG e como é que ele vai financiar as pessoas jurídicas. E é isso que a gente vai ver nesses 3 bloquinhos de 20 minutos. Aí vamos ver aqui o que é ASG, tá? E ele fala, lá em 2004, aliás, uma outra consideração, os textos que eu tirei aqui foram textos do próprio site do Banco do Brasil. Então, eu não inventei roda, não fiz nada. Tirei o texto de lá, a gente vai aqui hoje trabalhar essas definições. Então, vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, lá no ano de 2004, o Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, publicou um relatório que foi conhecido como Who Cares Wins. Para nós, quem se importa vence. Vamos falar aqui sobre esse nosso ASG, tá? Um documento que reuniu inúmeras instituições financeiras em uma iniciativa voluntária que fornece diretrizes para a promoção do crescimento. E aí, o que ele quer nesse documento? Aqui, diretrizes para a promoção do crescimento sustentável. Mais do que crescer de forma sustentável. E da cidadania, por meio das lideranças corporativas comprometidas e inovadoras. Já lá atrás, em 2004, há quase 20 anos, já existia essa preocupação. A preocupação da gente fornecer soluções inovadoras, se preocupando com a sociedade, se preocupando com o meio ambiente. É essa a lógica desse ASG. E o que ele fala aqui? Resultado desse documento, surge a sigla ASG, Ambiente, Sociedade, Governança, tá? Então é isso que a gente vai ter aqui. E aí, o que é que ele fala? A conclusão aqui do relatório, a relação aqui do relatório, então, vamos embora aqui. Aliás, deixa eu colocar aqui, para você não esquecer mais, tá? Quando eu falo de ASG, eu tô falando de ambiental, tá aqui. Eu estou falando de social e eu estou falando de governança. Então, ambiental, social e governança. Aqui a gente já vem de uma lógica maior, é maior do que o desenvolvimento sustentável, porque agora essa preocupação também é com esse movimento de governança, tá? Então é isso que a gente tem. Aqui ele diz, a conclusão do relatório foi que sustentabilidade
e mercado financeiro vão combinar, complementando-se e trazem melhores resultados para a sociedade. O que é que foi observado ao longo desses 20 anos? O que é que foi observado sobre isso? É que as empresas que tinham as maiores preocupações com o meio ambiente, com a sociedade, eram as empresas que melhor performavam no mercado de capitais. Era essa a observação que se tinha. E aí, além de olhar o lucro, e ele vai olhar o lucro também, as empresas passaram a enxergar uma demanda social que passa pela adoção de práticas sustentáveis. Lembra lá do guia de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil, que está na prova de vocês. Hoje no Brasil, as lojas Renner, a BR Distribuidora e a Klabin são alguns exemplos que satisfazem os critérios estabelecidos. Para você poder acompanhar bem de perto quais empresas estão comprometidas com o tema, existe uma relação esse tema de relação entre investimento e sustentabilidade. É importante informar que existem índices da nossa Bolsa de Valores, a nossa B3, que funcionam como referência do tema, referenciando ali quais são as empresas que estão mais aderentes a essa prática ASG, que também é chamada de prática ESG, né, de Environment, Social and Governance, da sigla em inglês. Vocês vão ouvir muito mais a sigla em inglês, que é o ESG, do que a sigla em português, que é a ASG, tá? Então, quais são esses índices que analisam essa prática ASG? O primeiro índice é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, é o ISE, que está na nossa B3. Com o próprio site da B3, a nossa Bolsa de Valores, que está tudo no site do Banco do Brasil. Como o próprio site da B3, como o próprio site da B3 ressalta, este índice tem como objetivo apoiar os investidores na tomada de decisão de investimento e induzir as empresas que adotarem as práticas de as melhores práticas de sustentabilidade, uma vez que as práticas ASG contribuem para a perenidade dos negócios. Então, o índice ISE, ele vai olhar ali para as empresas que focam nessa prática, que abraçam essa prática, que é a prática ESG. Lá em 2021, que é o dado mais atualizado que nós temos do site do Banco do Brasil, faziam parte 39 companhias listadas na Bolsa, analisadas sob o aspecto de sustentabilidade corporativa. Então, vou falar de ASG. É importante entender que existe um índice que foca nisso e que vai dizer, olha, essas empresas aqui, elas estão comprometidas com o nosso bem-estar social. Além desse índice, nós temos o Índice de Ações com Governança Diferenciada, o IGCB3. Nesse índice, considera o grau de profissionalismo que a empresa empenha em sua gestão. O IGC é o índice da Bolsa que está preocupado com a governança corporativa que é adotada pela empresa. Finalmente, o índice carbono eficiente, o ICO2B3, fala aqui. Esse índice foi criado em 2010, aí preste atenção nesse índice aqui. E seu principal objetivo é ser um instrumento indutor de discussões sobre a mudança de clima no Brasil. E aí, olha aqui, informação relevante. O nosso BB é uma das companhias que se faz presente nos 3 índices acima. Existe uma preocupação muito forte do Banco do Brasil em ser uma empresa sustentável, em ser uma empresa que está comprometida com essas práticas
que envolvem meio ambiente, que envolvem sociedade, que envolvem governança, tá? E aqui, nesse sentido, de acordo com a ASG, cabe às empresas compreender as tendências ambientais e sociais alinhadas com as expectativas das pessoas. Quando se fala em meio ambiente, quando eu vou falar aqui nessa lógica de meio ambiente, é abordada a atuação em temas como poluição do ar e água, biodiversidade e desmatamento. Tem toda essa preocupação aqui. A busca social da melhora na jornada dos clientes, a preocupação com o cliente, garantindo ainda mais satisfação, proteção de dados e privacidade. Olha aqui a prática ESG bem concatenada com a nossa prática relacionada às políticas de proteção de dados. Olha como elas andam bem juntinhas aqui. Além disso, elas devem trabalhar para diversificar equipes, unir funcionários e estabelecer um relacionamento com a comunidade. Essa aqui é a parte social dessa prática ASG. Então, aqui, quando eu falo em ASG, eu estou falando em ambiente, eu estou falando em sociedade. E eu estou falando aqui em governança. Enquanto a governança, as empresas devem fazer de responsabilidade do conselho. Isso deve estar aqui associado à mais alta liderança de uma instituição financeira. As práticas de contabilidade e divulgação, a estrutura, tá aqui de verdinho, a estrutura de um comitê de auditoria com plena independência dos auditores. Eles vão fazer a análise sem ter nenhuma intervenção. Eles vão analisar, e grau de governança é isso. Eu estou tão certa de que o que eu estou fazendo é o mais adequado que quando eu tenho uma fiscalização eu não me importo. Eu não me importo com essa fiscalização. E a razão para não importar é porque eu tenho certeza que a minha prática é adequada. E por isso eu posso deixar os auditores trabalharem de forma absolutamente independente. A remuneração de seus executivos e a gestão eficiente de temas como corrupção e suborno, tá? Então, tudo isso aqui está relacionado a essa prática ASG e essa intercomunicação sustentável. E aí, o relatório Quem se importa vence deixa claro que o caminho para alcançar os objetivos de sustentabilidade empresarial exige um grande comprometimento. É preciso que as empresas se comprometam fortemente com essa causa, tá? E aí, vamos lá aqui dizer o que a gente vai ter. O nosso Banco do Brasil é reconhecido mundialmente como um líder nessa questão. Olha o Banco do Brasil adotando práticas ASG, mostrando que é possível realizar essas tarefas em diferentes níveis, incluindo esforços individuais e esforços colaborativos. A seleção BB-ASG é um exemplo de engajamento do Banco do Brasil com um tema. Nela, nossos especialistas indicam quais são as ações de empresas mais alinhadas com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. Então, quando eu falo, o Banco do Brasil, ele vai investir, o nosso Banco do Brasil, ele vai investir na prática na prática ASG, não é só que ele vai investir na prática ASG enquanto instituição. O próprio Banco do Brasil ou os fundos com que o Banco do Brasil trabalha, eles vão indicar
quais são as melhores empresas que atuam na prática ESG ou ASG para que essas empresas recebam investimentos. Então, o que a gente vai ter não é apenas, não é exclusivamente, eu vou trabalhar olhando para a minha instituição, isso já por si só já teria muitos benefícios. Mas não é só isso, ele trabalha aqui com essa prática ASG e, além disso, além de trabalhar com essa prática ASG, ele indica que as pessoas investam em outras empresas que adotam essa mesma prática, tá? E aí a prática é olhar o ambiente, olhar a sociedade, olhar as melhores práticas de governança, que é isso que está dito aqui para vocês nesses 3 primeiros parágrafos, né? Saber as tendências ambientais, em busca de uma melhor relação de sociedade com o cliente, e além disso, fazer aqui uma governança saudável, fazer aqui uma governança comprometida com melhor resultado. Então, essa aqui a visão geral quando eu falo de ASG para o Banco do Brasil. Mas nós temos mais coisas para trabalhar, sim. Nós temos mais elementos aqui para trabalhar. E aí, segundo o nosso Banco do Brasil, aqui o banco você vai trabalhar logo, a instituição preocupa-se com investimentos responsáveis para o cliente e para o planeta. Conforme o texto publicado, pensar no futuro não é só uma opção. Para que o BB seja referência em desenvolvimento sustentável, o órgão ressalta que precisa acreditar nas empresas que aplicam as melhores práticas. Então ele fala, não sou eu tenho que olhar as empresas que adotam as melhores práticas. E essa realidade já está acontecendo no mercado financeiro por meio, e aí agora, dos fundos ASG. Não é só que eu adoto a prática, não é só eu adoto a prática, é que eu adoto a prática e eu indico empresas que fazem a mesma coisa. Sendo essa uma sigla para critérios que avaliam fatores ambientais, sociais e de governança das companhias na hora de investir. O compromisso do Banco do Brasil é o de ampliar esses investimentos. Segundo o Banco do Brasil, a meta é chegar até 2025 com um saldo de 20 bilhões. O Banco do Brasil quer aplicar 20 milhões em empresas comprometidas com essas causas. Então, é esse o objetivo da instituição. Mas também realizar até o fim de 2022 uma avaliação considerando os critérios ASG em 100% dos ativos aplicados sob a gestão do BBDTVM. Fazemos isso porque acreditamos que sustentabilidade gera negócios que podem contribuir de forma positiva para o meio ambiente. Então, quando eu falo aqui nessa preocupação do Banco do Brasil, não é só uma preocupação de eu vou olhar para mim. Isso já é, de novo, uma ação muito boa. Eu vou olhar para mim e eu vou ver quais são as outras melhores empresas que os meus clientes podem investir para que eles tenham acesso também a fundos que adotam empresas que investem em ASG. E uma coisa que a gente vai observar aqui, não sei se eu trouxe para vocês, mas uma coisa que nós vamos observar aqui é que as empresas que investem em ASG são empresas que tendem a ser mais lucrativas. E é porque eu não botei aqui, rapaz, mas eu estava lendo ontem um relatório do Banco do Brasil e ele falava justamente isso, que as empresas que investiam em ASG ao longo de 10 anos tiveram uma rentabilidade de 279%, enquanto as empresas que não investiam em ASG tiveram uma rentabilidade menor, 219%. Então, ele estava querendo atestar, de fato, que as empresas que investem em
práticas sustentáveis, não é somente que elas fazem essa prática sustentável, é que elas fazem isso também e se tornam mais lucrativas. Elas são, sim, empresas que atuam de maneira mais lucrativa. Ok, o que é que eu preciso saber? Eu sei que o Banco do Brasil é uma empresa que adota a sustentabilidade, que adota a prática ESG para si, mas é uma empresa que também adota a sustentabilidade na aplicação do recurso nos seus fundos. E o que é que nós precisamos entender? Precisamos entender quais são os fundos que são geridos pelo nosso Banco do Brasil, que fazem investimentos nessas empresas que adotam práticas ESG. E que fundos são esses? É o que você e eu vamos descobrir nesse tema que tem uma grande chance de ser tema de redação. Nós vamos descobrir isso sim no nosso próximo bloco. Espera aí, que eu volto já. Que fundos são esses que adotam aqui a prática ESG? Bora ver aqui junto. Ele diz aqui o seguinte, tá? Os investimentos ESG consideram, a gente já sabe, fatores ambientais, fatores sociais e fatores relacionados à governança. Quando uma empresa tem tanto cuidado com esses elementos, é natural que ela seja uma empresa mais organizada. Em sendo uma empresa mais organizada, ela oferece menos riscos. E se ela oferece menos riscos, o que é que acontece? Ela acaba tendo uma taxa de juros menor, tá? Então, tá aqui essa nossa realidade. Empresas que adotam essas práticas conseguem otimizar seu retorno e ainda contribuem com o desenvolvimento sustentável. Então, vejam, elas conseguem otimizar o seu retorno, elas geram rendimentos ainda maiores. Os fundos ESG já fazem para você uma seleção dessas empresas. Então, quando eu coloco o dinheiro no fundo, eu não preciso procurar essa empresa. O próprio Banco do Brasil faz, eu procuro para você. Eu vou selecionar essas empresas que são as empresas que têm maior aderência com essa prática ESG, considerando também o potencial de valorização dos seus papéis. E aí, os ESGs disponíveis no BB são esses. Quais são os fundos ESGs que estão disponíveis dentro do BB? BB Multimercado ESG foca em empresas que atuam com essa prática. BB Ações Governança. BB Multimercado Global Vita Private. BB Multimercado Global Green Private, BB Multimercado Carbono, BB Multimercado BRL Lixo Bridgewater All Weather SUS IE, que tem um monte de nome em inglês, BB Ações Equidade, BB Ações ESG Brasil, BB Ações Sustentabilidade, BBFX Nordea Globe Climate Environment IE Private, então tá aqui também outro fundo. BB Ações ESG Global ESFIC BDR Nível 1, então Level 1 aqui é um BDR. E Ações FX é aqui o outro fundo. Amanda, eu preciso decorar esses fundos? E a resposta é não, não precisarás decorar esses fundos. Mas precisas saber que esses fundos têm um cuidado, o Banco do Brasil tem o prazer de investir nesses fundos, investir nesses fundos que possuem empresas lá na ponta preocupadas não apenas em maximizar lucros, mas preocupadas em maximizar lucros, preocupadas em entregar resultado ambiental, preocupadas
entregar resultado social. Então, é isso que a gente precisa compreender. Ele fala aqui, então, pra gente o seguinte: a hora e a vez de investimentos ASG. Tudo isso aqui está disponível no nosso site do Banco do Brasil. Os investimentos ASG consideram fatores ambientais, sociais e de governança na hora de selecionar onde os recursos serão investidos, onde eu vou colocar o dinheiro dos fundos do bebê, tá? E aí, o que ele fala? Os investidores estão cada vez mais atentos às empresas que valorizam a sustentabilidade. Durante muito tempo e por muitos e muitos anos, a grande preocupação era: eu vou investir em empresa lucrativa. E agora a pergunta é: como é que eu vou investir numa empresa lucrativa se ela é lucrativa hoje? Se ela não olha para o futuro? Porque se ela não olha para o futuro, como é que eu posso garantir que essa empresa se manterá de maneira lucrativa? Ela se manterá no mercado de maneira lucrativa. Então, eu não posso dizer que essa empresa ela vai efetivamente se manter de forma lucrativa, não, tá? Então, essa aqui é a nossa percepção. O que nós temos ainda aqui? Segundo McKinsey, um quarto dos ativos disponíveis nos Estados Unidos já obedecem aos critérios ASG. Eu já estou aqui olhando esses critérios, que são os critérios relacionados às práticas ASG. Organizações gerenciadas com a abordagem ASG de longo prazo e foco claro na sustentabilidade, olha o que eu falei a vocês, tem desempenho financeiro melhor do que aquelas que não são. Então, se eu estou vinculada a uma prática ESG, eu estou vinculada a uma prática que não é apenas que ela é mais bonita em termos sociais, porque por si só ela já é mais bonita, mas é mais do que isso. Quando ela se preocupa com o futuro, quando ela se preocupa com as pessoas, ela se torna uma empresa mais lucrativa. Então, não é apenas porque o bebê quer investir em empresas que estão relacionadas eu invisto no meio ambiente. É mais do que isso. Eu quero investir em empresas que olham o meio ambiente, que olham a sociedade, que olham a governança, porque, inclusive, essas empresas, já está atestado, são empresas mais lucrativas. Então, a forma que eu tenho de entender a lucratividade é entender, então, como é que eu olho para essa prática de sustentabilidade. O que eu tenho aqui? O ASG na BB Asset Management, que é parte do Banco do Brasil, que vai olhar, então, para essa lógica, que é a lógica vinculada ao ASG, tem como linha: eu preciso olhar como é que acontece a integração nesses fundos ASG, como é que acontece o engajamento e como é que esse Banco do Brasil vai olhar o processo de transparência. É isso aqui que eu preciso observar quando eu falo a respeito dessa prática ASG. E aí vamos começar pela integração, tá? E o que é que eu vou ter aqui? O BB Asset Management integra os critérios ASG. Então, na minha gestão de ativos do Banco do Brasil, eles irão olhar eles vão integrar os critérios ASG, ambiental, social e de governança, nos processos de avaliação dos ativos investidos, combinado, olha aqui, com retornos financeiros. Não é filantropia. Eu não vou olhar aqui e dizer, vou botar o dinheiro nessa empresa porque ela faz bem. Não é isso.
Eu vou colocar dinheiro nesse business, eu vou colocar dinheiro nessa empresa, porque essa empresa é uma empresa rentável. Faz sentido jogar dinheiro nessa empresa. O que eu tenho aqui ainda? Nossas metodologias para análise de ações e dívida corporativa englobam indicadores gerais. Como? Aí, quais são os indicadores que são considerados? Como a estrutura de governança, como os aspectos socioambientais e o posicionamento em relação aos índices de sustentabilidade e alinhamento ao padrão GRI, além de indicadores mais específicos, de acordo com as necessidades de cada área. Então, quando eu vou olhar esse ativo, eu vou sempre partir da lógica da integração, o que significa dizer que eu vou olhar a prática ASG, sim, e eu vou dizer, essa prática ASG está garantindo retorno financeiro? Eu tenho aqui, então, a garantia desse retorno financeiro, porque se eu tiver, aí sim, eu farei esse investimento, um investimento que tem, olha a palavra, que tem propósito e que busca, então, também rentabilidade. Então, é propósito e rentabilidade. Também elaboramos o rating soberano ASG, o MRS ASG, que busca, então, refletir a capacidade e a disposição de um governo em honrar suas obrigações financeiras, influenciadas pela política que esse governo adota, pela governança que esse governo tem e por questões sociais, desastres naturais e pelo impacto de longo prazo de fatores ambientais. Então, eu vou olhar aqui tudo o que diz respeito a esse aspecto vinculado aqui para a gente ao processo de integração. Tá? Então, eu vou olhar aqui como é que eu faço para estruturar toda essa parte de integração. Mas não é apenas isso. Eu tenho que olhar também, tá aqui para vocês, toda a parte de transparência na gestão desse ativo. E aí divulgamos os nossos votos em assembleia, nosso relatório anual de Stewardship e o relatório de investimento responsável do PRI, dos princípios de investimento responsável. Essa aqui é a preocupação do Banco do Brasil. Quando eu falo em gerir fundos com transparência, eu divulgo o resultado do que foi encontrado. Com isso, o Banco do Brasil adotou princípios gerais para aprimorar a aplicação do desenvolvimento sustentável. A instituição, então, acredita que a incorporação de boas práticas ambientais, sociais e de governança, boas práticas vinculadas ao ASG, nas atividades da gestora, podem impactar positivamente o valor que é fornecido aos cotistas. Eu vou ter mais geração de valor. A abordagem do BB quanto à ESG está consolidada em nossas estratégias de investimento e produtos, convergindo aqui aos princípios de investimento responsável. Olhar sempre essa lógica. O Banco do Brasil está preocupado com essa responsabilidade. Então, eu tenho integração, práticas integradas com a nossa rentabilidade e eu tenho transparência. Eu quero entregar o resultado de maneira
transparente. Eu quero entregar esse resultado de maneira eficiente. Então, é isso que a gente vai ter. E aí, o que eu quero fazer aqui é integrar, é fazer um resultado integrado e trazer esse resultado da forma mais transparente possível. Agora sim. E aí, com isso, o que a gente vai ter? Essa responsabilidade socioambiental, segundo o nosso Banco do Brasil, é a atuação incorporando os aspectos, de novo, olha, ambientais, sociais e de governança corporativa na gestão dos fundos de investimento do nosso Banco do Brasil e nas práticas administrativas do próprio banco. Veja que acaba sendo repetição, o que o fundo faz, o que a instituição está fazendo. A responsabilidade socioambiental abrange ainda a gestão ética e transparente da empresa com as suas partes interessadas. Lembra sempre da lógica aqui. Eu vou ter essa gestão ética e transparente da empresa com suas partes interessadas. Tudo isso vem junto aqui com essa política específica de responsabilidade socioambiental, que aqui não é aquela política de responsabilidade socioambiental mais ampla que nós vimos, não. Aqui é uma política bem focada nas práticas ASG também. Então, a minha política de responsabilidade socioambiental vai ter sim uma conexão relevante, vai ter sim uma conexão importante com as práticas aqui, que são as nossas práticas. A responsabilidade vai ter essa vinculação com a prática ASG. E aí, o que a gente vai ter? Pautada na atuação empresarial em responsabilidade socioambiental por meio da política de responsabilidade socioambiental do nosso Banco do Brasil. O que é que ela tem? Atuar em bases social e ambientalmente responsável. É essa aqui o nosso objetivo do Banco do Brasil. Considerando a ética, a promoção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais do trabalho, ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, e a contribuição para a universalização dos direitos sociais e da cidadania. Olha essa preocupação aqui. Eu me preocupo com o quanto as pessoas precisam ter de direitos sociais. Além disso, respeitar e valorizar a diversidade e a equidade das relações. O relacionamento sólido e transparente com as partes interessadas, estimulando a difusão e a implementação de práticas sustentáveis na nossa cadeia de valor. Isso é outra preocupação que nós temos dentro dessa prática ASG do nosso Banco do Brasil. Possui estrutura de governança e de responsabilidade socioambiental e gestão de risco socioambiental compatíveis com o nosso porte, a natureza do negócio, a complexidade dos produtos e serviços e as relações estabelecidas com as diversas partes interessadas. E, por fim, buscar a melhoria contínua do nosso desempenho socioambiental. Então, tem cara de redação, eu diria que não só tem cara, mas tem gosto de discursiva esse conteúdo. Tem toda a estrutura ali de que nós podemos ter uma discursiva falando sobre essa prática ASG, porque é uma prática muito ampla. É uma prática muito... Como é que eu vou dizer? Não só uma prática muito ampla, mas também uma prática muito atual. Essa nossa prática relacionada
essa lógica ASG, porque, de novo, não é só que o Banco do Brasil investe. O que faz essa prática é que o Banco do Brasil adota essa prática e ele incentiva para que os seus clientes invistam em empresas que atuam em práticas ASG também. Eu acho que esse é o grande destaque. Não é só, eu vou investir em prática ASG. Eu estimulo que você, cliente, invista em empresas que atuam em práticas ou com práticas ASG. Falta só um último material para a gente trabalhar e fechar esse conteúdo, que é um conteúdo simples, curto e com amplas possibilidades de aparecer na sua discursiva. Então, vou fazer esse corte aqui e eu volto para o nosso terceiro e último bloco. Conquiste sua vaga no Banco do Brasil com nosso aplicativo de questões. Você está se preparando para o concurso do Banco do Brasil e quer garantir a sua aprovação? Nosso aplicativo é a solução perfeita para você. Com ele, você terá acesso a mais de 750 questões e 7 simulados. Com o nosso aplicativo, você terá a praticidade de estudar onde e quando quiser, com a garantia de um material de qualidade e atualizado. Não perca mais tempo e comece já a sua preparação rumo à conquista da sua vaga no Banco do Brasil. Baixe agora o nosso aplicativo de questões e seja aprovado.